Olá, tudo bom? Quantos de vocês cresceram numa fazenda, ou trabalharam em uma fazenda, ou tiveram algo a ver com gado? Bem, estou perguntando porque se você disse sim a essa pergunta, então você é meu tipo de gente, porque eu cresci numa fazenda em West St. Louis County, Missouri. Nossa família tinha uma fazenda e nós criávamos bezerros de corte. E se você cria gado, a única maneira de você poder ganhar dinheiro é se você aumentar muito a criação de sua própria alimentação. Para aqueles de vocês que não têm essa experiência, deixa eu me explicar. Nós plantávamos nosso próprio milho e grãos de soja, nosso próprio feno, e tínhamos um caminhão que vinha do moinho. Esse caminhão que vinha do moinho moía o milho, o feijão e a soja e o feno. E então apresentávamos sacos de vitaminas, minerais e outros elementos. E nós fazíamos a nossa própria ração, que eram pelotas de feno. E isso mudávamos para os bezerros e o gado. Como um adolescente, sempre me fascinou que nós fazíamos isso para os bezerros e o gado. E eu pensava, eu quero viver até os 120 anos de idade, sem dores e... adivinha o quê? Nós não tomávamos quaisquer vitaminas ou minerais. E isso me incomodou. Então um dia eu perguntei pro meu pai, Ei Pops, como é que você faz isso para os bezerros e o gado, onde você... e não faz isso para nós? E ele me passou uma boa e velha sabedoria dos fazendeiros de Missouri. Ele dizia coisas como: Cala a boca, menino. Você recebe sua alimentação fresca da fazenda e nós esperamos que você o aprecie. Claro que eu ficava bem quietinho porque eu não queria perder nenhuma das refeições. Bom, quando eu fui para a escola, eu fui para a Universidade de Missouri, para a Escola de Agricultura. E eu me formei em especialização de zootécnica e nutrição. E formei em culturas e solos. Então eu fui estudar na escola de veterinária. Como um calouro, estudante de veterinária, foi aí que eu aprendi a resposta da minha pergunta. E a resposta é esta. Nós sabemos como prevenir e curar doenças em animais com nutrição. E a razão pela qual fazemos isso é porque não temos grandes médicos, não temos hospitalização para animais e tampouco seguro-saúde para os mesmos. Se você quer fazer dinheiro como um agricultor e criação de gado, é melhor você saber como fazer as coisas sozinho, ou melhor fazê-los de forma eficiente com alimentação e nutrição para você poder sobreviver. Para encurtar uma longa história, depois que eu saí da escola de veterinária, fui para a África por 2 anos e fui capaz de realizar um sonho de infância. Por 2 anos trabalhei com Marlon Perkins, e muitos de vocês se lembram dele pelo programa de TV O Reino Selvagem. E depois de 2 anos de trabalho com ele, com elefantes e rinocerontes, as pessoas costumavam me perguntar: Você é um veterinário de animais pequenos ou animais grandes? Bem, eu sempre digo a eles que eu sou um veterinário de animais extra grandes, porque eu trabalho com elefantes e rinocerontes. Bem, depois de 2 anos, ele me enviou um telegrama e disse: Você não quer voltar para o zoológico de Saint Louis e trabalhar com a gente? Precisamos de um veterinário de animais selvagens no zoológico para um projeto especial. Recebemos uma doação de 7,5 milhões de dólares pelo Instituto Nacional de Saúde para fazer um estudo. E nós precisamos de um veterinário que vai fazer autópsias em animais que morreram por causas naturais. Bem, eu fiquei muito feliz em fazer isso. Então eu voltei e não só fazia autópsias de animais que morreram no zoológico St. Louis, mas no Jardim Zoológico de Brookfield, em Chicago, no Bronx Zoo, em Nova York, e o Zoológico Nacional, e assim por diante. E o meu trabalho, mais uma vez, era fazer autópsias de animais que morreram de causas naturais no zoológico, e procurar uma espécie de animal que era ultrassensível à poluição. Isso porque, durante os primeiros anos da década de 60, começávamos a aprender sobre a poluição e os problemas ecológicos e catástrofes, e ninguém sabia exatamente o que fazer. Então eu viria encontrar uma espécie de animal que era mais sensível e usá-lo como faziam com os canários em Minas. Os antigos mineiros galeses colocavam o canário numa pequena gaiola de vime e levavam para dentro das minas. E se o gás metano ou monóxido de carbono vazasse dentro da mina, os canários iriam cair do poleiro e morrer primeiro, e os homens saberiam sair antes da mina explodir ou se eles sufocariam. Mais uma vez, para encurtar uma longa história, ao longo de um período de cerca de 12 anos, eu fiz mais de 17.500 autópsias e mais de 454 espécies de animais em 3.000 seres humanos que viviam nas proximidades de zoológicos. E uma coisa que eu descobri foi essa: cada animal e ser humano que morre de causas naturais morre de uma deficiência nutricional. E isso me fascinou. E me levou de volta para a fazenda onde meu pai tinha os bezerros e o gado. E eu disse: Isso é fascinante, pois nós podíamos documentar isso nas autópsias, tanto química e bioquimicamente. E as coisas que vi na mesa de autópsia, isso me fascinou. Escrevi artigos científicos, escrevi 8 livros sobre o assunto e um livro didático que custa $140 para alunos de medicina. E tenho certeza que a única coisa que fazem com o mesmo é usá-lo como batente de porta. Eu não conseguia entusiasmar ninguém. Eu fui entrevistado em programas grandes como 2020 da ABC
Eu tinha uma coluna em 17 mil jornais, estava em revistas, eu estava em todas as redes de televisão que você pode imaginar. E adivinha o quê? Eu não conseguia entusiasmar ninguém sobre a necessidade de nutrição durante a década de 60. Então o que eu fiz? Voltei para a escola e me tornei médico, para usar tudo o que eu tinha aprendido na escola de veterinária sobre nutrição e aplicar esse know-how em pacientes humanos. E sem nenhuma surpresa, funcionou. Passei 12 anos em Portland, em clínica geral, e foi muito fascinante. O que eu vou compartilhar com você agora, eu aprendi ao longo desses 10 a 12 anos utilizando nutrição com os meus pacientes humanos. E se você levar para casa apenas 10% do que eu falar para você, você vai economizar uma enorme quantidade de sofrimento e você vai poupar um monte de dinheiro. E vai adicionar muitos anos úteis para a sua vida. Bem, para você que tem uma vida saudável, você tem que fazer algumas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é convencê-lo de que vale a pena fazer essas coisas. E eu vou começar por convencê-lo de que o potencial genético de seres humanos é de 120 anos. Que o nosso potencial genético para a longevidade é esse. Em 11 de maio, a americana mais idosa, por enquanto, documentada através do Guinness Book of World Records, foi Margaret Stitch. Ela era de Radford, Virginia. Ela morreu com a idade de 115 anos. E ela morreu de uma deficiência nutricional. Você pode confirmar isso a partir do seu óbito. Ela morreu devido a complicações de uma queda. De que ela morreu? Osteoporose. Muito bem. Ela morreu de uma deficiência de cálcio. Ela não tinha nenhuma doença cardíaca, nenhum caso de câncer, não tinha diabetes ou outras enfermidades, mas ela morreu 3 semanas após a queda, porque ela não tinha quantidade suficiente de cálcio em seu corpo. Sua filha disse que ela tinha um desejo por doces até o dia que ela morreu. Isso é uma doença chamada pica. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Mas geralmente, quando você tem um desejo de chocolate ou açúcar acentuado, significa que você tem uma deficiência. Agora, num país de terceiro mundo, no Níger, na África, um chefe pelo nome de Bauer, com a idade de 126 anos, foi elogiado por uma de suas esposas, e elas diziam que ele, até a sua morte, na idade de 126 anos, ainda estava na posse de todos os seus dentes. Então você assume que ele tinha todas as suas faculdades e tudo estava funcionando bem. E aí temos o caso do senhor da Síria, com a idade de 133 anos, que faleceu em julho de 1993. Ele foi pai de 9 filhos, após a idade de 80 anos, e isso significa que se você somar 9 meses para cada criança, e 1 ano para a amamentação de cada um, e 1 ano entre cada uma das crianças, ele ainda foi pai de crianças após a idade de 100 anos. Portanto, digo que ainda há esperança para vocês, rapazes. Para aqueles de vocês que gostam de ciência, em novembro de 1993, os 6 biosferinos saíram daquela cúpula em Arizona, onde eles estavam durante 2 anos. Eram 3 casais que ali viviam e comiam alimentação perfeita, reciclada, em um ambiente perfeito, onde plantavam sua própria comida e outras coisas. Onde não tinham poluição na água, no ar ou na comida. Quando saíram de lá, foram examinados pelos médicos da UCLA, a Universidade da Carolina do Califórnia, em Los Angeles. Eles colocaram todas as informações, sua saúde física, seu trabalho de sangue e assim por diante, para os computadores dos médicos da UCLA. E o computador médico projetou que eles poderiam viver até 165 anos de idade, se continuassem a fazer o que estavam fazendo e viver na biosfera. Então tudo isso apenas diz que há uma possibilidade que você poderia viver até 120 anos. Então quero que você pense sobre isso. Se a média de vida para hoje de um americano é de 75,5 anos, em média, e a vida média de um médico é de 58, se você quer ganhar 20 anos estatisticamente, você só precisa não escolher a medicina como profissão. Se você quiser viver até 120 anos, há 2 coisas básicas para que você precisa fazer. São 2 coisas simples para se lembrar. Número 1, você tem que evitar as armadilhas. Você não tem que pisar nas minas terrestres, como os chamam. E aqueles de vocês do serviço militar sabem o que isso significa. Se você fizer algo estúpido como pisar numa dessas minas, você se mata. Claro, se você fuma em excesso, ou bebe excessivamente, ou usa um agasalho preto ao correr pelo meio de uma estrada às 2 horas da manhã e for atingido por um carro, todas essas coisas são imprudentes. Mas é incrível como muitas dezenas de milhares de pessoas morrem nos Estados Unidos por fazer essas coisas estúpidas a cada ano. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre esse assunto é evitar as minas terrestres. Sugiro fortemente que você evite ir ao médico. E eu vou fazer o backup dessa declaração, que é uma declaração muito forte feita por um grupo de Ralph Nader em janeiro de 1993. Ele publicou em uma nota da imprensa
com base em um estudo de 3 anos sobre as causas da morte em hospitais americanos. E foi um relatório de 10.500 páginas. Foi um estudo de 3 anos e não vou desperdiçar o seu tempo ou explicando cada palavra do estudo. Mas no fundo, o estudo diz: 300 mil americanos são mortos a cada ano em hospitais devido à negligência médica. Eu vou ler esse número de novo porque é um número enorme. 300 mil americanos são mortos a cada ano em hospitais devido à negligência médica. Agora, eles não disseram que a negligência foi deixar um paciente num canto qualquer enquanto ele esperava por um raio-x. Ele usou a palavra mortos. Ele usou a palavra mortos porque isso significa que houve um procedimento que o médico estava fazendo e que deu errado. Isso significa que eles deram uma receita errada, eles colocaram uma vírgula no lugar errado, deram uma dosagem incorreta ou um procedimento incorreto. Essas pessoas foram mortas, 300 mil. Para apreciar o quão grande o número que é, você tem que comparar com as mortes e perdas militares no Vietnã durante mais de 10 anos, onde perdemos 56 mil pessoas, ou uma média de 5.600 por ano. No campo de batalha, onde as pessoas tinham armas, artilharia, explosivos, tentando um matar os outros. E essas mortes causaram milhões de pessoas a irem às ruas em protesto contra a guerra. Tivemos anarquia política nos últimos 3 anos da guerra, alunos tomando posse de universidades e faculdades com armas e explosivos, a Guarda Nacional baleava alunos, como ocorreu na Universidade de Kent State, em Ohio, e perseguimos um presidente para fora da presidência por causa de 5.600 militares que morreram por ano. E aqui está uma profissão que leva seu dinheiro, impostos, de forma de seguro, saúde e programas de governo como o Medicaid, e mata 300 mil de nós em um ano, de acordo com Ralph Nader. E eu acredito nele, ele não tem nada a ganhar com isso. Você pode sair na rua, em qualquer dia da semana, em qualquer cidade, e não vai sequer ver um louco na rua com uma placa que diz: proteja-nos dos médicos. Eu quero que você pense nisso. Evite a pisar em minas terrestres, portanto, há certo valor no tratamento de si mesmo, quando você pode, ou prevenção de doenças, assim você não tem que ser tratado por um médico. Agora, a segunda coisa que você deve lembrar é fazer as coisas positivas. Você tem que fazer coisas positivas e eu vou começar aqui apenas colocando uma figura em sua mente. É um número 90. Você precisa de 90 nutrientes em sua dieta a cada dia. Você precisa de 60 minerais, 16 vitaminas, 12 aminoácidos essenciais ou blocos de construção de proteínas e você precisa de 3 ácidos essenciais de gordura. Você precisa de 90 nutrientes em sua dieta diária. Caso contrário, você vai ter uma doença de deficiência, se não tirá-los os números completos e quantidades ideais. Eu posso te dizer que eu era um daqueles nerds. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma prancheta, não tinha os computadores ou tablets naquela época. Então eu tinha uma prancheta. E eu era um daqueles caras engraçados com óculos que andava para cima e para baixo na Universidade de Columbia e perguntava: você toma vitaminas e minerais? Eu estava tão fascinado com aquilo, e é claro, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um louco e diziam: bem, eu tomo vitamina E. Eu esperava para eles citarem os outros 89 e não o faziam. Só diziam: eu tomo vitamina E. Bem, hoje, se você pergunta às pessoas: você toma suplementos alimentares? Eles dizem: sim, eu tomo Tums. Porque pois isso é o que eles ouvem o tempo todo na televisão e na mídia. Bom, você precisa de 90 nutrientes se você quiser chegar lá e viver até os 120 anos. A profissão médica não diz: ei, nós estamos tão ocupados salvando pessoas com cirurgias, quimioterapias, irradiação, produtos farmacêuticos, medicinas. Você, por favor, eduque as pessoas sobre nutrição. Eles querem vender serviços, medicamentos caros e não a saúde. Meu artigo favorito de todos os tempos apareceu na revista Time em 6 de abril de 1992. Se você não leu, lhe exorto a tirá-lo da biblioteca escolar ou biblioteca pública e fotocópio. Pendurem uma cópia na porta do banheiro e uma porta da geladeira. É um artigo de capa e ela diz: o verdadeiro poder das vitaminas. Uma nova pesquisa mostra que eles podem ajudar a combater câncer, doenças cardíacas e as consequências do envelhecimento. Mais uma vez, há 6 páginas positivas aqui e só uma sentença negativa. Foi emitido por um médico que foi convidado pelo escritor do artigo e perguntou para o médico: o que você acha sobre vitaminas e minerais para as pessoas como suplementos alimentares? E aqui está o que o médico disse: tomando vitaminas não faz nenhum bem. Desdenha o Dr. Victor Herbert, professor de medicina da Mount Sinai Medical School em Nova York. Temos todas as vitaminas que precisamos em nossas dietas e tomar suplementos apenas lhe dá uma urina cara. Bom, para lhe dar uma tradução básica disso, significa que você apenas está se alimentando seus dólares pelo xixi. Se você consome vitaminas ou minerais. Isso é o que estava dizendo o doutor. Ele foi publicado. E por ter sido publicado, isso deve ser verdade, né?
Depois de ter feito 17.500 autópsias em 454 espécies de animais de todo o mundo e em seguida 3.000 seres humanos, e querendo ter uma vida saudável e um dia ter filhos e netos, eu prefiro urinar 50 centavos ou $1 de valor de excesso de vitaminas e minerais como um seguro-saúde muito barato. Se você não investir em si mesmo, ao som de $1 por dia em vitaminas e minerais, adivinha para onde vai? Você vai investir no estilo de vida de um médico, em qualquer lugar. Porque quando você paga ao médico a sua taxa para ir vê-lo, nenhum centavo é empregado no estudo de como diagnosticar, tratar ou prevenir uma doença catastrófica. Ou como prevenir ou diagnosticar ou tratar melhor o câncer de mama ou câncer de próstata em adultos. Adivinha para onde o dinheiro vai? Ele vai para a hipoteca, ou o novo Mercedes do médico, ou paga a taxa de matrículas para os seus filhos irem para a escola médica de Harvard. Entre 1776 e a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos gastou 80 milhões de dólares em saúde e em estudos de saúde. Neste momento, estamos em 1,2 trilhões de dólares por ano gastos na saúde e ela é grátis. O governo oferece algo que é gratuito, certo? Não é gratuito. Mas nós devemos acreditar que é gratuito. E é lógico, todo mundo quer algo grátis. Bem, eu vou te dizer que se nós usarmos o sistema médico tipo humano para o setor agrícola e da pecuária, seu hambúrguer custaria $275 por quilo. Por outro lado, se você usou o sistema da agropecuária que usamos em animais para serem usados em seres humanos, o custo do seu seguro mensal para uma família de 5 seria algo em torno de $10 por mês. Você escolhe. Bem, eu acredito que essa indústria fez ricos através dos programas de seguro, subsídios do governo. E eu acredito que eles nos devem alguma coisa. E eu acredito que eles nos devem, pelo menos, tanto quanto as indústrias, de uma forma, por exemplo, aviso de recall. Isso foi iniciado, claro, não sei, há 25 anos atrás, quando a Ford tinha feito um carro com um tanque de gás traseiro que iria explodir quando fosse atingido por trás a 25 km por hora e fritaria todos dentro do carro. E quando as pessoas se queixaram para a Ford, eles diziam: bem, você é estúpido por causar um acidente de carro. Nós não vamos pagar por isso. Então o caso foi para o Tribunal Federal e o juiz concordou e julgou e obrigando a Ford a enviar todos um aviso de recall com uma carta registrada dizendo: traga o seu carro que vamos corrigir problemas sem custos ao consumidor. Mas hoje a medicina mata 300 mil por ano e ninguém protesta, porque as pessoas recebem saúde gratuitamente e essa atitude me assusta. De qualquer forma, eu tenho um monte desses avisos de recall que devem ter chegado ao longo dos últimos 2 anos e vou passar por eles rapidamente. O número de úlceras. Quantos de vocês já ouviram falar que a úlcera é causada por estresse? Ok, todo mundo já ouviu isso. Se você não levantar a mão, é que você tem a doença de Alzheimer ou você está mentindo, certo? Bem, menos que há 50 anos na indústria veterinária que úlceras, pelo menos em porcos, são causadas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. E é claro, não podíamos pagar um desses cirurgiões de estômago o alto preço da Mayo Clinic, na verdade. Nós sempre costumávamos gritar: segura o Mayo, quando eles diziam coisas como essas. Senão, caso contrário, suas costeletas de porco custariam 275 por quilo para pagar por esse tipo de cirurgia. E aprendemos que com um mineral chamado bismuto de antibiótico e um antibiótico, tratacilina, que poderíamos prevenir a cura de úlceras estomagais em suínos sem cirurgia. E é isso que fizemos. Custávamos $5 para curar um porco de úlceras no estômago com bismuto e o mineral e a tetracilina. Bem, o Instituto Nacional de Saúde agora não é a investigação nacional, mas o Instituto Nacional de Saúde lançou em fevereiro de 1994 uma declaração que disse: as úlceras são causadas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori e não stress. E elas podem ser curadas. Eles realmente usaram a palavra cura nesse comunicado da imprensa. Médicos pesquisadores nunca fazem isso. Eles sempre dizem: mostra resultados promissores, ou pode ser beneficente, ou ter um benefício. Eles usam a palavra cura. Eles usaram a palavra cura. E o Instituto Nacional de Saúde, eles dizem que pode ser curada com uma combinação de bismuto mineral e tetracilina. Bem, para aqueles de vocês que não sabem o que vem ou está no bismuto mineral, você pode obtê-lo a partir de qualquer supermercado, em lojas ou drogarias. A cor rosa custa cerca de $2,95 por garrafa de 8 e chamado de Pepto-Bismol. Assim, uma colher de chá por dia de Pepto-Bismol e alguns comprimidos de Almocimine Capsule, você pode cuidar das úlceras. Agora, você tem a sua escolha. Se você vai ser tratado por $5 ou ser roubado pelo seu próprio médico, a escolha é sua.
Então, qual é a segunda causa de morte nos americanos? É uma doença terrível chamada câncer, certo? Agora, quando os médicos obtêm informações sobre o câncer, você imagina que eles devem fotocopiar e quando eles te mandam a conta, eles deviam lhe enviar algumas fotocópias do material. Bem, em setembro de 1993, o Instituto Nacional de Câncer, e não a Investigação Nacional, mas o Instituto Nacional de Câncer e a Escola de Medicina de Harvard em Boston fizeram um estudo em pacientes com câncer e eles saíram e disseram que há uma dieta anti-câncer foi encontrada. Bem, de qualquer forma, eles escolheram a China para fazer o estudo, porque em uma província, a província de Hainan, na China, eles têm a maior taxa de câncer em todo o mundo. Eles fizeram estudos em 29 mil pessoas durante 5 anos e eles fizeram que eles deram vitaminas e minerais com o dobro da dose diária recomendada para os americanos. Agora isso é o que é uma quantidade trivial. Por exemplo, eles usaram a vitamina C para o grupo, e claro, RDA, dose diária recomendada de vitamina C é de 60 miligramas. O dobro sendo de 120 miligramas. Você não pode entrar em uma loja de alimentos naturais e encontrar um comprimido de vitamina C ou cápsula para menos de 500 miligramas para um adulto. É claro, Linus Pauling, o cavaleiro com 2 prêmios Nobel, diz que se você quiser prevenir e tratar câncer com a vitamina C, você tem que usar 10 mil miligramas por dia. Tem todos os médicos que discutem com ele cerca de há 35 anos atrás, eles estão todos mortos. Hoje, Linus Pauling tem 94 anos, ele trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana em seu rancho em Big Sur, na Califórnia. Ele leciona na Universidade de Califórnia em São Francisco. Então você tem que fazer a sua escolha, se você vai ouvir os médicos mortos ou Linus Pauling, em sua escolha. Ok, o dobro de RDA da vitamina C e nada aconteceu. A vitamina A, o dobro de RDA e nada aconteceu. Zinco, riboflavina, o mineral molibdênio, nada aconteceu. E um grupo deles ganharam melhor vantagem. Esse grupo recebeu 3 nutrientes de uma só vez. Eles receberam vitamina E, que tem betacarotênio, e mineral silênio. Aqueles 3 foram o dobro da RDA. E se você conseguir metade do benefício em qualquer experimento nutricional ou farmacêutico, e você conseguir uma grande melhoria na vida da humanidade, então esses artigos são publicados. Então quero que você lembre que de uma estatística, a metade de 1% é o principal benefício. Pois bem, nesse grupo que recebeu a vitamina E, betacorônio e silênio, durou 5 anos. As mortes por todas as causas foi reduzida em 9%, quase 10 em cada 100. Ou 1 de cada 10 que iam morrer nesses 5 anos a partir de qualquer causa sobreviveu. Em seguida, todos os tipos de câncer, 13% sobreviveram e teriam morrido sem esses 3 nutrientes. Então 13 em cada 100 viveram que teriam morrido. E em seguida, o tipo de câncer que foi mais prevalente na providência de Henan é o câncer de estômago e de esôfago. 21% viveram e teriam morrido. 21 em cada centena viveram. E para mim, esses números significativos. E se um médico para a segunda causa de morte na América deveria ter enviado uma cópia do que eu, ou pelo menos teria lhe dado informações, mesmo que ele não queria dar-lhe o conselho. Dar-lhe as informações e permitir que você tivesse a sua própria decisão. Bem, aqui está um que eu acho que é engraçado. Por um lado, e de outro lado, condiz a atitude dos médicos. Isso tem a ver com artrite. Foi em 24 de setembro de 1993 que ele foi lançado mais uma vez a partir da Escola de Medicina de Harvard em um hospital de veteranos em Boston. Quantos de vocês aqui foram a um hospital de veteranos? Ninguém nessa sala. Ok. Você bem sabe que as pessoas que foram para um hospital de veteranos têm 2 oportunidades para dar sua vida para o seu país. Uma vez no campo de batalha e o outro no hospital. Bem, de qualquer forma, o título de lançamento foi A proteína de carne de frango inibe o inchaço e a dor de artrite em um teste de pacientes. E o que eles fizeram? Eles levaram as pessoas que não conseguiam responder a alguma forma de tratamento médico para artrite. E essas pessoas receberam injeções de ouro metatrexano, eles receberam aspirina, prednisona, cortisona e todos os que você pode pensar fisioterapia. E a única coisa que restava para eles era a cirurgia de substituição de articulação. Harvard Medical School em Virginia e o Hospital dos Veteranos iam dar isso para eles, sem eles saberem. Olha, nós estamos olhando para algumas pessoas que estão dispostas a sofrer por mais 90 dias, apenas 3 meses, porque queremos experimentar algo e é em curto prazo. Conseguiram 29 voluntários. E o que eles fizeram para os 29 voluntários que não conseguiram responder de alguma forma para o tratamento médico para artrite foi dar-lhe uma colher de chá cheia de cartilagem de frango seco em seu suco de laranja todas as manhãs.
Apenas uma colher de chá cheia de cartilagem de frango. E em 10 dias, de acordo com a Harvard Medical School, toda a dor e inflamação foram embora. Essas são as pessoas que não respondiam de forma alguma para o tratamento médico. Em 30 dias, eles podiam abrir um novo frasco de picles que nunca tinham tido aberto. E em 90 dias, 3 meses, eles tiveram o máximo de retorno de função. Aqui está a parte engraçada. A parte engraçada vem através de uma declaração do cara que era o diretor do estudo de Harvard Medical School. E o que ele disse é: e preste atenção às palavras pois elas são muito importantes. Depois de 3 meses, ficou claro que a droga foi beneficiada. Como deu certo, a cartilagem de frango tornou-se uma droga. Você podia ver que ela estava pensando em números de patentes, e seus olhos rolavam imaginando $300 por cápsula, 20 pacientes, e você poderia simplesmente ver o calcular, certo? Isso significa que se você for ao Kentucky Fried Chicken e você comprar um balde de frango e jogar fora a pele e a carne e comer a cartilagem dos ossos, você está praticando medicina sem licença. E se você for ao Kentucky Fried Chicken à meia-noite, no escuro da noite, e você buscar na lixeira e você coletar 2 baldes de 5 galões cheios de ossos de galinha e levá-los para casa, e com um martelo você livra as extremidades desses ossos da cartilagem, secá-la no micro-ondas, você está fabricando um produto farmacêutico. E o FDA estará indo para colocá-lo na cadeia. Da próxima vez que eu passar por aqui, em 3 meses você vai subir correndo para o palco e me abraçar e me beijar se você tiver artrite. De que maneira você já ouviram falar da doença de Alzheimer's? Todo mundo já ouviu falar sobre isso. 50 anos atrás, quando eu era criança, não havia tal coisa como a doença de Alzheimer's. É uma doença nova, uma daquelas coisas que simplesmente aconteceu. Agora é uma doença importante. Uma em cada 2 pessoas que atingem a idade de 70 obtém a doença. É muito assustador. Apresentamos há 50 anos a indústria de animais como prevenir ou cuidar dos estágios iniciais de doença de Alzheimer em animais. Você pode imaginar o quanto um agricultor perderia se os porcos estavam todos ali, coçando a cabeça e dizendo: por que estou aqui? Onde está o comedouro? Porque eles não estão ganhando um par de libras por dia. Você está perdendo dinheiro, certo? Então nós aprendemos na indústria agrícola como prevenir nas fases iniciais curar doença de Alzheimer e fazê-lo com altas doses de vitamina E e baixa ingestão de óleo vegetal. E você diz: o quê? Isso é loucura. Altas doses de vitamina E? Bem, você deve ter obtido um aviso de recall do seu médico em julho de 92, porque a Universidade de Califórnia, quero dizer que estamos falando de uma escola de pesquisa de medicina sofisticada, a Universidade de Califórnia San Diego saiu com uma reportagem: vitamina E reduz a perda de memória em vítimas de Alzheimer's. Agora eles estão apenas 50 anos atrás da medicina veterinária, então pode ser mais seguro consultar o seu veterinário do que o seu médico. Então, quantos de vocês nessa sala já teve uma perda nos rins? Alguém aqui já teve isso? Uma pedra nos rins? Ok, eu vejo aqui alguns aqui. Qual é a primeira coisa que os médicos lhe disseram para desistir nutricionalmente quando você teve a sua pedra nos rins? Desista do cálcio, sem leite, nada de leite, nenhuma dessas coisas de vitaminas e minerais contendo cálcio, porque eles têm a estúpida crença ignorante, ingênua, que é muito intenso. Eles têm a estúpida crença ingênua, ignorante. Sua pedra dos rins vem do cálcio que você come, quando na verdade se trata de seus próprios ossos, quando você tem uma enorme deficiência de cálcio. Osteoporose séria que causa pedras nos rins. Aprendemos anos atrás, por escrito no setor agrícola, que se você quiser prevenir pedras nos rins em gado, é melhor dar-lhe mais cálcio, é melhor dar-lhe mais magnésio, mais boro. Agora a razão é naturalmente que touros e carneiros gado e carneiros machos têm uma autonomia especial, e quando eles recebem uma pedra nos rins, eles morrem. É chamado de barriga d'água, e eles morrem. Quando você ou eu temos uma pedra nos rins, nós apenas gostaríamos que fossem mortos, mas o agricultor é burro o suficiente para pagar a alimentação de um animal e tê-lo morrer antes de que ele possa cometê-lo ou enviá-lo para o mercado. De modo que aprendeu a evitar essas coisas. Então você deve ter obtido um aviso de recall do seu médico, especialmente vocês, pessoas que tiveram pedra no rim, seu urologista deveria ter enviado um aviso para você. Foi em março de 1993, disseram que o cálcio, além dos limites do risco de pedra de rins, e isso limita o risco de pedra nos rins, e isso por acaso veio de Harvard Medical School, em Boston. Em um estudo que transforma a sabedoria médica convencional de cabeça para baixo, os pesquisadores descobriram que as pessoas cujas dietas são ricas em cálcio poderiam correr riscos reduzidos de desenvolvimento de pedra nos rins.
E esse estudo com mais de 45 mil pessoas que foram classificadas em 5 categorias, e o grupo que teve o maior índice de cálcio não tinha pedras nos rins. Agora, cerca de 5 anos atrás, quando eu comecei nessa cruzada e comecei a lecionar para as pessoas em toda a América, eu estou em um fuso horário próximo de seria outro, eu sabia que eu ia ficar louco fazendo isso. No ano passado eu percorri a estrada durante 300 dias e 365 dias do ano. Então eu decidi que eu precisava ter um hobby que eu poderia levar comigo toda vez que eu ficasse um pouco maluco e poderia ir para o meu quarto e fazer esse passatempo e eu estaria bem. Seria como ter um picadinho de casa comigo onde quer que eu fosse. Eu queria ter um hobby que ajudaria as outras pessoas. Eu não queria recolher cartões de beisebol porque eu gosto de futebol. Eu não queria fazer apenas palavras cruzadas porque é um bom exercício mental, mas isso não ajudaria ninguém. Eu não pude levar minha pilha de adubo. Eu gosto de jardinagem e hotéis não gostam disso. Então eu decidi que eu ia cobrar habituários de médicos e advogados. Agora, por mais louco que pareça, lembre-se que disse que os médicos vivem até uma idade média de 58 anos. Vivemos até 75 inteiros e 5 décimos. E aqui está um grupo de pessoas, os profissionais que pontificam você e dizem isso e aquilo, o que vocês podem fazer ou não. Você precisa desistir de sal e sem cafeína, você tem que fazer isso ou aquilo. E eles morrem em idades de 55 anos em média. Como eu disse, eu coleciono óbitos. E de qualquer forma, eu tenho alguns deles aqui, alguns dos meus favoritos. Este aqui é de um médico chamado Stuart Cartwright, 38 anos de idade. Ele caiu morto em sua casa. Ele era um médico de família. Ele teve um aneurisma roto. Isso é um balão na artéria enfraquecida por causa de uma fragmentação ou condição frágil das fibras elásticas nas artérias. Assim como quando você acertar um buraco com o pneu do seu carro e você quebra as cordas da borracha e causa um balão. Ele caiu morto como se fosse acertado por um poste. Bem, nós aprendemos em 1957 que aneurismas são causados por deficiência de cobre. Tivemos um projeto piloto com perus. Fizemos pelotas do alimento completo com todos os 90 nutrientes. Lá, e nas primeiras 13 semanas, metade dos perus morreram. Os agricultores estavam lá todas as manhãs colhendo os pelos alqueires. Eles levavam os corpos para os laboratórios para diagnosticar o estado e foram autopsiados e descobriram que todos eles tinham morrido de aneurisma de rota. Então eles dobraram a quantidade de cobre lá dentro. No ano seguinte, eles não perderam um único peru por um aneurisma. E eles fizeram esse experimento em camundongos e ratos e coelhos, cães e gatos, e bezerros e carneiros e porcos e outros animais, e adivinhem, eles descobriram que há toda uma série de doenças que são causadas por uma deficiência de cobre. O cabelo cinzento é o principal sinal quando você começa a ter cabelos grisalhos. Independente de sua idade, você tem uma deficiência de cobre. Você ganha rugas na pele, pois as fibras elásticas em sua pele estão sumindo. Os pequenos pés de galinha ao redor dos olhos, as rugas na pele facial e corporal. Você começa a aparecer um pouco como uma ameixa seca, né? Então é claro que há varizes. Isso é causado por uma ruptura de fibras elásticas. Então é claro, parte do seu corpo começa a cair sobre seus braços, seus seios, sua barriga, suas pernas. Em todo esse material começa a ter flacidez. E você pode ir a um cirurgião plástico ou cirurgião plástico, se quiser. Mas é muito mais barato e muito mais eficaz e muito mais seguro se você tomar um pouco de cobre. Dr. Cartwright pode ter tido um diploma de médico, mas ele não tinha urina cara, por isso ele morreu de algo que é um peru. Nem sequer morreria. Então aqui está um homem, ele era um médico dos médicos, Dr. Martin Carter, quase chegou lá. Ele morreu aos 57 anos. Ele teve um diploma de medicina de Harvard Medical School e um outro doutorado de medicina pela Universidade de Yale. Ele foi autopsiado pelo melhor médico, porque ele era um médico dos médicos, e disse: a causa da morte foi uma aneurisma de aorta rompida. Disse Dr. Julius Hirsch, do Rockefeller University Hospital, do que ele morreu: deficiência de cobre. Veja que ele não tinha urina, cara. Então aqui está uma advogada. Ela era tão famosa, ela era de Detroit, 44 anos de idade. Ellen Joyce Alter. Ela estava no obituário de New York Times. Ela fez um grande momento. É claro que ela provavelmente tinha MOOCs, porque ela parecia uma dessas academias privadas, fazia muito yoga e outros tipos de exercício. Todas essas garotas querem MOOCs, e músculos, e sabem que fazem seus pequenos exercícios, mas ela não tinha urina cara, porque ela morreu de um aneurisma cerebral rompido. Quando ele não tem
não fazem uma autópsia, os sintomas poderiam ter chamado de um acidente vascular cerebral ou uma hemorragia subrural, ou muito frequentemente são causados por uma ruptura de aneurisma, que é uma deficiência de cobre. Ela não tinha urina cara. Quantos de vocês aqui ouviram falar de um cara com o nome de Stuart Berger? Ele escreveu 5 livros, foi vendido sobre saúde e dietas e nutrição. Ele teve seu diploma de medicina de Tufts Medical School, que é uma escola de medicina muito bem conhecida em Boston, mas muito longe de Harvard Medical School. E os livros que ele escreveu incluem Southampton Diet, para a perda de peso. Ele escreveu Forever Young, 20 anos mais jovem em 20 semanas, e como ser seu próprio nutricista. Ele morreu aos 40 anos de idade. Então você gosta de seguir as suas práticas alimentares? Ele morreu aos 40 anos de cardiomiopia, que é uma deficiência de selênio. As mesmas causas da doença do músculo branco ou doença de cordeiro rígido. E qualquer agricultor pode ir à loja de rações e obter selênio em pelotas ou injeções de selênio ou coisas assim. Tellock e Boise e assim por diante. E o Dr. Stuart Berger, um cara que escreveu 5 livros mais vendidos em nutrição, morreu de uma deficiência nutricional. E ele não tinha urina, cara. Você pode prevenir e impedir totalmente a cardiomiopia por 10 centavos por dia. E se não fizermos isso, somos muito malignos. Eu gosto de chamá-lo mudo maligno. Se você não tomar 10 centavos de selênio por dia, é um desperdício de sua vida. É uma daquelas minas terrestres que você pode evitar. O tratamento médico de escolha para cardiomiopatia é um transplante de coração. Custa $750 mil. Eu quero que você pense sobre isso. Eles ganham o coração livre de um doador, que recebem o sangue livre para cirurgia de pacientes ou doadores. Eles usam $2,50 de material de sutura e eles cobram $750 mil para esse procedimento. Agora, 6 meses atrás, em Los Angeles, quando teve um terremoto, eles estavam colocando as pessoas na prisão por 60 a 90 dias por manipulação de preços, por vender para essas pessoas aterrorizadas um galão de água por $4. Agora, para mim, isso é capitalismo. Isso é estar no negócio por si mesmo. Se você tivesse uma maneira de destilar água e fazer água, e você tinha um carro e você pudesse chegar lá e vender para essas pessoas um galão de água por $4, parabéns. Porque se você for a um posto e comprar um litro de água, Evian custa $1,29. Assim, 4 desses litros custariam $5. Bem interessante, não? Eles disseram que era manipulação de preços porque as pessoas estavam aterrorizadas. Mas e a pessoa que precisa de um novo coração, que está apavorada? $750 mil? Devíamos colocar os médicos na prisão. Mas nós nos curvamos a eles, porque a medicina é high-tech. De 250 milhões de pessoas na América, eles salvam cerca de 50 por ano. Isso é custo-benefício? Acho que não. Dr. Stuart Berger não tinha urina cara. Agora o último exemplo. E muitos de vocês podem conhecer essa mulher. Seu nome é Dra. Gail Clark. Ela morreu aos 47 anos. Ela foi cardiologista-chefe do grupo de hospitais de West St. Louis County. Ela foi cardiologista-chefe do Centro de Saúde de Santa Maria em Richmond Heights, no condado de St. Louis. Ela tinha 47 anos. Adivinha do que ela morreu? Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Você via ela andando pelo corredor com seu estetoscópio em volta do pescoço. Este é o seu símbolo de status. Tenho o meu estetoscópio em volta do meu pescoço. Lá atrás, quando eu estava na escola, eles eram dobrados cuidadosamente e colocados no bolso. Ela teve um ataque cardíaco. Ela caiu bem no corredor. É claro, as enfermeiras foram pegá-la e colocaram numa maca, chamaram os técnicos e os outros médicos e deram código 3, ou Code Blue, como dizem no inglês, e correram com ela para dentro da sala. E vamos dizer que você é um paciente cardíaco, você está deitado ali, está ligado nos monitores, no soro, e você ouve elas dizendo, as enfermeiras dizendo, ok, tira sua roupa, ok, fique para trás, oh não funcionou, aumente, afaste-se. Então você ouve aquele som terrível quando você sabe que o tratamento não funcionou. A linha é reta quando você sabe que o coração se foi. E todo mundo sai da sala desanimado. E você diz, enfermeira, o que aconteceu ali do lado? E ela dá um olhar e diz, bom, seu cardiologista, você sabe, o cardiologista-chefe para este hospital, de 47 anos, Dr. Gail Clark, morreu de ataque cardíaco. Você podia imaginar e ter visto os pacientes segurando as vestes e correndo, saindo às pressas do hospital, deixando seus relógios, seus sapatos, seus talões de cheque, seus cartões de crédito, porque eles não queriam pegar o que a Dra. Gail Clark tinha. Para mim, Seleções é uma revista que nunca diz nada negativo ou ruim sobre alguém ou algum grupo. É a mais doce e pequena revista que já existiu. Na revista de setembro de 1993, existe um artigo que diz, você pode confiar no seu médico? E ela enumera 12 maneiras em que os médicos abusam do seu dinheiro e deixam você
ler a matéria e as 11 outras maneiras e vou lhe dar a pior. Além de sua renda, a partir de taxas de escritório, taxas cirúrgicos, taxas de laboratório e de extensões médicos, os médicos também obtêm uma propina de laboratórios, laboratórios de raio-x, clínicas e hospitais. Eles recebem uma propina de $421, por exemplo, cada vez que você faz uma tomografia, uma ressonância magnética. E os médicos dizem, fazemos isso porque praticamente precisamos praticar uma medicina defensiva. Porque se eu perder alguma coisa, ou em cada 10 bilhões de dólares você vai me processar e eu não posso fazer isso. Então eu faço isso apenas para me proteger. Bem, se fosse apenas para me proteger e que você conhecesse, que alguém conhecia você, 90% das pessoas diriam: ah, doutor, não se preocupe, se você realmente acha que não é necessário, vamos poupar esse dinheiro. Mas eles têm algo a mais do que a medicina defensiva para se preocupar. Eles recebem $421 em uma propina cada vez que você envia uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Bem quando eu praticava há 12 anos em Portland, alguém veio até mim com um terrível dor de cabeça, algo que eu nunca tive. Mas eu só ando até ele, toco-lhe sobre o peito, e se ele cair de joelhos, eu queria que ele tinha. Eu teria que saber que ele tinha dor de cabeça, sinusite. Ok, Doc, por que você diz isso? Bem, isso é um teste de laboratório barato. Se ele tivesse sangue escorrendo pelo seu nariz, eu teria um raio-x de $35 para ver se ele tinha um câncer. $35 em um teste de laboratório grátis, em oposição a $421. De qualquer forma, o médico recebe média de $228.660 por ano em propinas. $250 milhão por ano em qualquer outra indústria. Se alguém fizesse isso, políticos, advogados, homens de negócio, corretores, eles seriam colocados na prisão. Mas os médicos, por serem médicos, está tudo bem, porque o seguro paga por eles. Nós não nos importamos e as pessoas não cobram os médicos. Lembre-se que eu disse que eu ia falar sobre pica. Pica é uma doença engraçada. Eu não estou falando sobre o estilo tipográfico que você tem nas máquinas de escrever e computadores. Pica é uma doença que os agricultores conhecem. Em cavalos é chamado de cribbing, ou mordendo o berço em inglês, quando mordem a madeira do estábulo ou do celeiro. Você sabe que é melhor dar-lhes alguns minerais, caso contrário eles iriam comer o estábulo todo. Além disso, os bovinos, gado de leite, especificamente onde eles estão perdendo uma grande quantidade de minerais através do seu leite o tempo todo, você vai vê-los pegar grandes pedras no riacho e mastigar, ou você vai vê-los mastigando arame farpado, ou talvez vê-los andando pelo caminho com um osso de veado ou na boca ou uma telha. Por isso que é chamado de pica. O bom agricultor e o lavrador sabe que é melhor dar-lhes alguns minerais, caso contrário, eles vão comer o celeiro. Nos seres humanos, nós vemos isso às vezes até engraçado em mulheres grávidas. São notórias por pica. No meio da noite, eles cotovelam o marido e dizem: ei, melhor se levantar, quero alguns picles e sorvete. Eles estão carentes de minerais e o desejo aumenta porque o feto está puxando minerais fora do corpo e eles precisam de um pouco mais de minerais. E assim pica é reconhecida como um desejo de coisas como os doce e sal e assim por diante. Você vê muito disso em mulheres grávidas. Se você tem uma deficiência de selênio e você não quer esperar até chegar o cardiologista e cair morto de um ataque cardíaco para reconhecê-lo, se você olhar em suas mãos, olhar no espelho, no seu rosto, e você tem manchas de fígado ou manchas renais, você tem o início de uma deficiência de selênio. Isso é chamado de danos nos radicais livres. E felizmente para você, se você reconhecer isso e começar a tomar selênio, em 4 a 6 meses, as manchas vão embora. Você vai reverter isso em 4 a 6 meses. E quando eles vão embora, do lado de fora, eles estão indo no interior também. Seu cérebro, seu coração, seu fígado, seus rins. E se você tem baixo nível de açúcar no sangue, quantos aqui nessa sala tem baixo nível de açúcar de sangue? Alguém aqui tem baixo nível de açúcar de sangue? Ok, perto de 10%. Quantos de vocês já viram um garoto hiperativo que recebe açúcar demais? Quase todo mundo aqui na sala. Pessoas que têm problemas de açúcar são como alcoólatras. Há bons e maus. Você sabe, os bons alcoólatras são aqueles que quando tomam algumas bebidas, eles vão para um canto dormir, certo? Mesmo com alguém com baixo nível de açúcar no sangue, eles comem uma grande refeição, comem um pedaço de torta e 3 horas depois eles desmaiam e dormem. Então há os maus alcoólatras. Eles são os únicos que bebem muita bebida, ficam violentos, enfurecidos, procuram brigar com todos, socar furos nas paredes. Você sabe, grandes bravos, companheiros que chutam as esposas, chutam o cachorro, pegam a motosserra e cortam a árvore do vizinho. E todas essas coisas selvagens acabam dirigindo de forma imprudente nas estradas e matam pessoas. Esses são os maus bêbados.
Bem, como as pessoas que têm problemas de açúcar no sangue. Existem pessoas más que de açúcar do sangue também. Eles ficam um pouco loucos. Ok, eu não sei quantos de vocês se lembram dessa defesa do Twinkie, certo? Lembra de alguém, aquele cara que matou duas pessoas e alegou que cometeu o crime devido ao excesso de Twinkies 3 horas antes do assassinato? E deixou-o temporariamente insano cada vez que comia açúcar. Agora, nenhum de nós tentaria isso. Bom, deficiências de cromo e vanádio irão resultar em problemas de açúcar. Açúcar baixo no sangue, por exemplo. Se você deixá-lo permanente durante algum tempo até você desenvolver diabetes, cromo e válidos são as suas opções. É uma deficiência de lata. Os primeiros sintomas de uma deficiência de estanho são calvície masculina. Eu vejo um monte de deficiência de estanho nessa sala. Sim, e se você deixá-lo continuar por qualquer período de tempo, você ficará surdo. Depois, uma deficiência de boro. E vocês, galões, devem saber sobre o boro, porque ajuda a manter o cálcio de seus ossos. Assim vocês não terão osteoporose. Boro também ajuda a fazer estrogênio. Ele ajuda vocês, caras, a fazerem testosterona. Se você não tomar boro o suficiente, as senhoras vão sofrer miseravelmente. Passando pela menopausa, tudo bem, você vai ter todos aqueles sintomas terríveis. E vocês, rapazes, não tomam boro o suficiente, não podem fazer a testosterona. Vocês vão ter que saber que devem conduzir ou seguir na pista de dança. Vocês vão ficar confusos. Ela dirá: ele tem uma deficiência de boro. Os primeiros sintomas de deficiência de zinco é você perder o sentido do olfato e o seu paladar. Veja, a comida simplesmente não tem gosto. E você tem um resfriado ou algo assim e sua esposa diz: bem, você não está gostando do jantar? Passei o dia todo na cozinha cozinhando para você e não senti cheiro de nada quando eu cheguei em casa. Você sabe que você tem uma deficiência de zinco. Há cerca de 7 terras raras. Essas terras raras são minerais metálicos, quilados, que você precisa em menor quantidade, mas você precisa de minerais metálicos, e que, na verdade, dobram o tempo de vida de animais de laboratório. Não foi comprovado em seres humanos, mas eu vou esperar 500 anos para que os médicos aprovem. Eles ainda estão discutindo sobre a vitamina C e o cálcio, então eu simplesmente vou fazê-lo. Eles não mataram todos os animais do laboratório, apenas duplicaram as suas vidas, e não é uma droga. Essas terras raras são chamadas de latânio, pessoladímio, neodímio, samarínio, europio, itérbio e túlio. Deve haver uma razão pela qual eles têm nomes e cidades do Velho Testamento. Bem, me lembro que eu disse que precisamos de 90 nutrientes, precisamos de 60 minerais, precisamos de 16 vitaminas, 12 aminoácidos essenciais e 3 ácidos graxos essenciais. E claro, temos sorte de que as plantas em grupo produzem a maioria das vitaminas, aminoácidos e ácidos que nós precisamos. As plantas, porém, fazem isso porque elas tiram o carbono do ar e fazem cadeias de carbono para fazer vitaminas, aminoácidos e ácidos. Mas você tem que comer 15 a 25 plantas diferentes por dia e as combinações certas para fazer isso acontecer. Teoricamente é possível, mas a maioria dos americanos não o faz. O americano médio acha que se ele comer algumas batatas fritas de uma caixa, ele está comendo um vegetal. Se você pensar cuidadosamente do que você acha que é um vegetal. Então, é claro, as pessoas querem fazer o certo pelo seu médico, eles comem o peito de peru com baixa gordura, colocam uma metade de um pote de maionese por cima e colocam entre 2 fatias de pão maravilha de isopor. Lembra do material como você poderia isolar a sua casa? Colocava nos seus sapatos quando os mesmos tinham um furo? Eu me lembro quando eu era criança, era muito divertido porque nós tínhamos pão maravilha. Não tinha televisão naquela época na fazenda e nem sequer um secador de roupas que rodava e rodava. Então a única coisa que podíamos fazer no inverno era sentar na cozinha e admirar um pedaço de pão maravilha. O rótulo era decorado com balões azuis e vermelhos e verdes e amarelos. Você lia o rótulo, você sabe que dizia coisas como ajuda a manter o corpo de 12 minerais. Em seguida, cerca de 15 anos depois, a FDA mandou mudar para ajuda a manter o corpo com 8 formas de minerais. Agora, se você vai à loja e olhar para um rótulo de pão maravilha, ele apenas diz pão maravilha. Então, assim lhe dá uma pista. Assim mesmo que isso seja teoricamente possível, não é provável que isso aconteça, que você obterá suas vitaminas, aminoácidos, ácidos em proporções adequadas em uma dieta. E por isso, se sua vida é tão importante para você quanto a minha é para mim e os meus filhos e meus netos, gostaria de te dizer e te dar a certeza que em todas as minhas vitaminas, aminoácidos, ácidos, porque eu garanto que você não chegará aos 120 se você não o fizer. Você simplesmente não vai chegar lá.
Agora os minerais são uma outra história. Temos uma história trágica quando se trata de minerais, porque as plantas não podem fazer minerais em qualquer forma ou produzi-las sem elas estarem mais no solo. Então os minerais não estão em nossas plantas. Nossos solos agrícolas, nossos solos campestres estão esgotados de minerais e as culturas, os cereais, as frutas, os vegetais, as castanhas que estão crescendo nesses solos de fazendas e campos estão empobrecidos de minerais e são deficientes, e as pessoas que os comem obtêm doenças por deficiência de minerais, e a única maneira de prevenir e curá-los é com suplementos minerais. Você acha que melhorou? Não, não melhorou. Nada disso. Só piorou. E a razão é que vocês fazem o que fizemos e as pessoas continuam a fazer, colocando NPK em nossa terra, nitrogênio, fósforo e potássio. Esses três em muitas combinações e proporções que representam percentuais desses três nutrientes. Nitrogênio, fósforo e potássio. E se você não tem qualquer experiência em fazendas, a razão pela qual fazemos isso é porque os agricultores são pagos pela tonelada de grãos. Não há subsídio que incentive as pessoas a colocar 60 ou 70 minerais de volta no solo. Você é pago por tonelada e $40 por acre. Daí você pode obter o máximo rendimento em toneladas. Leva apenas 5 ou 10 anos para esgotar a terra de minerais, porque cada vez que você colhe uma safra, as plantas puxam minerais do solo. Muitos quilos por hectare a cada vez que você faz uma colheita. Assim, em breve, esses minerais se foram. E se você for colocar de volta em 3 e você tirar 60, é como se você tivesse uma conta corrente. Se você só coloca $3 em sua conta bancária todos os meses e emitir cheques de 60 ou 60, o que vai acontecer com seus cheques? Os cheques vão voltar por falta de fundos na sua conta. Bem, eu posso lhe dizer que nossa saúde está voltando para esse exato momento. É uma responsabilidade que todos nós temos e nós somos responsáveis pela nossa saúde e conscientemente temos que tomar mais minerais. Bem, muitas pessoas me perguntam o que as pessoas faziam milhares de anos atrás. Eles nem sequer tinham fertilizantes comerciais. O que eles faziam? Essas sociedades que tinham pessoas de longa duração de vida, entre outras coisas. Bem, eu quero que você pense sobre os egípcios, os chineses, os povos da Índia, que viviam perto dos grandes rios, o rio Nilo, o rio Ganges, o rio Amarelo, na China. Todos desses rios costumavam inundar cada ano. E aqui no norte de Missouri, no ano passado, aconteceu a mesma coisa. A diferença é que cada vez que ele inundava, o que acontecia? A inundação deixava sedimento ou pó em rochas de montanhas de 500 ou 1000 quilômetros de distância. E aquelas pessoas que oravam aos seus deuses, o deus da água, o deus do céu, o deus do vento, o deus da pedra, para que houvesse inundação. Nós oramos para que não inunde. Eles costumavam orar pela inundação porque as enchentes vinham durante o inverno e traziam com elas sedimentos e minerais de volta ao solo. E seus grãos ficavam muito valiosos. Rei Philip, que é o pai de Alexander the Great, se casou com uma rainha de 12 anos, filha do Egito, a Cleopatra. Ela não se parecia com Elizabeth Taylor. Tudo aquilo é inventado pelas fantasias de Hollywood. Ela tinha um corpo pequeno, um peito pequeno, não era muito sexy. Mas Philip se casou com ela por causa de uma coisa. Ela controlava o melhor trigo do mundo. E se ela queria que seu exército, se ele queria que seu exército macedônico conquistasse o mundo através do seu filho Alexander, ele precisava do melhor trigo do mundo para que ele pudesse marchar 20 horas por dia, lutar por 6 horas e vencer. Se eles usassem trigo de solos esgotados da Grécia, eles não poderiam ir 20 minutos sem dizer: "Mamãe, me pega no colo". Você consegue imaginar esses grandes soldados gregos? "Oh, minhas pernas doem, me pega no colo, por favor". Então eles sabiam que o melhor lugar para conseguir trigo era no Egito. Eram aquelas inundações que eles deram esses minerais e outros benefícios que surgiram com tão grande arte, com a grande tecnologia que veio desses lugares, porque eles tinham mais inteligência, porque eles tinham mais nutrientes, mais minerais. Bem, o que eu vou fazer aqui é que eu vou pegar um par de minerais, apenas um par deles, para que você tenha uma ideia. Isso se aplica a todos eles. Vamos apenas escolher um comum com o cálcio. Todo mundo sabe sobre o cálcio. A deficiência de cálcio vai resultar até 140 ou 170 diferentes doenças. São apenas nomes diferentes. Eles nomearam em homenagem a pessoas como paralisia de Bell. Você sabe que todo mundo sabe dessa. Ao lado do seu rosto, cede. Você se paralisa. E apenas os efeitos dos seus músculos faciais é causada por uma deficiência de cálcio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas todo mundo sabe sobre a osteoporose. É um assassino número 10 dos adultos nos Estados Unidos, e muitos
dispendioso. Custa $35.000 cada para cada substituição de fêmur. Está tudo bem. É gratuito, segundo o seguro vai pagar por isso. Ele custa $70.000 para ter um quadril. Tão caro como ele é um assassino número 10, lembra? A senhora Stitch de Radford, Virginia, 115 anos de idade, ela morreu de complicações de uma queda. Não temos osteoporose em animais por causa dos agricultores. Não temos osteoporose em animais. E assim, você tem um pasto de 100 vacas e este ano você não tem nenhum bezerro para pagar o seu empréstimo operacional. E você está em apuros, certo? Como você pagou a conta da ração do veterinário e os carta passagem, fertilizantes, manutenção de cerca de alimentação das vacas e tudo aquilo que é necessário para mantê-las. Se você não tem nenhum dinheiro, você não pode pagar o empréstimo da operação. E ganhar dinheiro assim, você vai chamar o veterinário para te ajudar a tomar conta dos seus animais? O que faço para me livrar dessas vacas? O que aconteceu aqui? Ele examina as vacas e diz: não há nada de errado com elas, deixe elas olhar para o touro. E ele diz: ah, aqui é o seu problema. Esse touro tem osteoporose, ambos os quadris não permitem que ele fecunde as vacas, e assim não temos bezerros. Aí ele diz: se você me der $70.000, eu vou implantar 2 novos quadris no seu touro, e no próximo ano você terá alguns bezerros. Bem, a primeira coisa que eu ia dizer como agricultor é fácil, doutor. Bum! Ele mata aquele touro com um rifle de caça, enquanto as crianças estão moendo o touro com um moedor e cortando assados de bife da carne desse touro. O doutor está magistrando um canudo dizendo: agora, doutor, você sabe que eu não ia pagar $70.000 para todo aquele touro. Eu poderia ter um novo touro por 70 anos por essa quantia. Ele diz: mas de vez em quando eu consigo um touro que lança bons bezerros e eu gostaria de mantê-lo. Existe alguma maneira que eu poderia evitar que a osteoporose aconteça em um bom touro? Ele diz: sim, é só você, dessa vez, der 10 centavos de cálcio a um bezerro em todos os dias depois que ele for desmamado. Ele nunca terá osteoporose. O fazendeiro diz: espera um minuto, doutor. Quer dizer que se eu der esse touro 10 centavos e apenas de cálcio por dia, e a partir do momento que ele está desmamado, posso evitar um desastre de $70.000? Ele diz: oh, sim, é tão simples assim. Ele diz: você quer dizer que tudo o que tenho que fazer é existir de metade de uma caneca de café por dia para fazer isso? Ele diz: sim, é isso. Então eu escolho fazer isso. Eu vou dar a metade de um copo de café, e desta maneira que temos que pensar. Então a retração gengival. Dentistas periodicamente dizem: se você quiser prevenir a cura de recessão gengival, é melhor você usar fio dental e escovar os seus dentes a cada 2 vezes por dia. Se você acredita que isso funciona, então algumas propriedades à beira-mar em Montana para vendê-lo. Se todos conhecem sua geografia, você sabe que não funciona, pois não há propriedades à beira-mar em Montana. Agora vou com um veterinário e eu vi centenas de milhares de animais de todos os tipos, como camundongos, ratos, coelhos, cães, gatos, ovelhas, porcos, cavalos, leões, tigres e ursos, e eles não sofrem com retração gengival. Eles não usam fio dental. Agora eles ficam com hálito forte, mas eles não têm retração gengival. Bem, se você quer cheirar algo, basta deixar o hálito de um camelo soprar em você um pouco. Bem, a razão pela qual não tem retração gengival em animais é porque temos lidado com o problema da osteoporose. Retração gengival não é uma deficiência do uso do fio dental, mas na verdade uma osteoporose da mandíbula e dos ossos faciais. Então, se você tem gengivite ou retração gengival, você tem osteoporose avançada e os ossos do redor dos dentes estão derretendo pouco por pouco a cada dia. E se você tirar os dentes à noite e colocá-los num copo ao lado de sua cama, em um material efervescente, você tem osteoporose avançada, pois todo o seu osso derreteu. Depois, a artrite. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo e lembra da cartilagem do frango? 85% de toda a artrite causada por osteoporose das extremidades articulares dos ossos, você está falando em artrite degenerativa, artrose ciática, lambado, reumatismo, todos esses tipos de coisas. Elas são causadas pela osteoporose das extremidades articuladas nos ossos. Eu quero que vocês pensem sobre algo por um minuto. Se você não tomar um analgésico ou anti-inflamatório para artrite, digamos que você tem artrite nos quadris, você vai favorecê-los um pouco, não é? Você vai obter uma bengala ou um andador ou muletas. Você vai favorecê-los, você não vai querer colocar qualquer peso sobre ela. Eu quero que você pense sobre isso por apenas um segundo, porque então eu quero que você pense sobre a condução do seu trator em um campo.
ou você está dirigindo uma Mercedes pela estrada. Qualquer um, não importa. O que você ama mais. Vamos dizer que você não apertou a porca do tanque do óleo e todo o óleo drenou por fora. E a luz do painel acende e diz: eu estou ficando quente. É melhor que você pare e coloque óleo. E a luz irrita. Então você para, você abre o capô, você pega o seu cortador, você abre o seu cortador de cerca e você corta o fio para que a luz pare de piscar. Fecha o capô e você continua dirigindo. Você faria isso com o seu trator ou seu Mercedes? Não, você não faria isso. Bem, todos nós tomamos esses analgésicos para artrite. Nós vamos lá dançar o samba, fazemos nossas caminhadas de 5 milhas, a nossa aeróbica. Essa pílula funciona muito bem. Doutora, matou a minha dor. E você está apenas usando uma coisa a mais e mais vezes. Em seguida, o médico realmente vai ficar rico porque você precisa de cirurgia para substituir o articulador. Depois, a hipertensão. Esta é um dos meus favoritos. Então eu vou colocar uma estrela aqui. A hipertensão arterial é uma pressão arterial elevada. Qual é a primeira causa nutricional que o médico irá dizer-lhe para existir nutricionalmente quando você começa com pressão arterial elevada? Exista do sal. Todo mundo conhece esta senha. Tem sido inculcado em nossa cabeça. Bem, eles devem pensar que somos todos burros. Que as vacas, como as vacas, porque qual é a primeira coisa que você coloca lá fora quando o seu gado, para o seu gado? Um bloco de sal. Nenhum agricultor vai ser economicamente viável se você não colocar um bloco de sal no pasto para que seu gado possa comê-la. Eles vão morrer. Bem, nós somos supostos acreditar que não precisamos de sal. Que você pode obter tudo o que você precisa de um alface e tudo que de um pão de trigo e coisas assim. Bem, não acredite nem um pouco. Se você acredita aí nisso, eu tenho uma propriedade à beira-mar em Montana para você. Eles levaram 30 milhões de dólares do seu dinheiro em impostos. E 2 anos atrás, depois de um estudo de 20 anos que saiu e disse que levou 5 mil pessoas com pressão arterial elevada e colocá-los em uma dieta de sal reduzida, uma dieta de restrição de sal, e eles todos morreram. Sem grande surpresa, mas alguém tem um doutorado nessa área para concordar e todo mundo está feliz, certo? Mas quando eles olharam para esses resultados, eles disseram que só 99,7% das pessoas não obteram quaisquer resultados antes de morrer. 3% obteram algum resultado a sua pressão, e a sua pressão arterial caiu em um ponto antes de morrer, registrando em seu consumo de sal. Assim, os árbitros que julgam que o artigo diz: isso não importa, mas pode muito bem deixar os hipotéticos comer amendoins salgados, picles e sal na comida para dar sabor. Por que não importa? Na verdade, se preocupar com o sal é mais estressante do que tirar o sal. Então eles tinham um grupo de controle com 5 mil pessoas com pressão arterial elevada e dobrou sua dose diária recomendada de cálcio, e eles pararam o experimento em 6 semanas, pois 85% deles foram curados de sua pressão arterial elevada apenas dobrando a ingestão de cálcio. Agora, eles não pararam a sua medicação de pressão arterial elevada imediatamente, mas o que eles fizeram foi que foram ao médico e disseram: você não precisa mais desse medicamento. O que você está fazendo? Bom, eu estava experimentando o dobro da minha ingestão de cálcio. Alguém aqui recebeu um aviso de recall do seu médico dizendo que está tudo bem salgar os alimentos a gosto e, por favor, tome sua ingestão de cálcio? Alguém recebeu isso no correio? Nenhuma pessoa. É muito interessante. Então é claro que a insônia, isso é quando você não rola a noite toda, você acorda de manhã e você está mais cansado do que quando você foi para a cama. Isso é insônia. Claro, os médicos têm 2 tratamentos para isso. Eles têm Halicon, que é um comprimido para dormir, e eles têm barbitúricos. E eles mantêm cerca de 10 mil pessoas por ano com overdose dessas coisas. Mas tudo bem, é uma prescrição e estão olhando por nós. E lembre-se, George Bush, quando ele foi para o Japão, deram-lhe alguns Alcegon para que ele pudesse dormir no caminho para o Japão por causa da diferença de fuso horário. E quando ele acordou, ele sofreu os efeitos colaterais do Haligon, que é náusea e vômito. E não sei como você diz em japonês, mas foi muito dramático na televisão mundial quando o nosso presidente vomitou no colo do primeiro-ministro do Japão. Então, eu tenho a certeza que por isso ele perdeu a eleição, porque ele vomitou por cima do embaixador japonês. E depois, claro, a perdas nos rins, e depois a astrofios, esporão de calcanhar e depósitos de cálcio. Mais uma vez, os médicos vão dizer a primeira coisa a desistir nutricionalmente é o cálcio e laticínios, porque eles têm essa crença tola, essa crença estúpida, essa crença ignorante que o cálcio,
nas pedras dos rins, esporões osseosos, esporões de calcanhar e depósito de cálcio vêm de uma dieta. Quando se trata de seus ossos, quando você tem uma osteoporose fúria. E quando você tem essas coisas, você precisa de um cálcio e não menos. Você precisa de mais cálcio e não menos. Então há câimbras e contrações musculares. Você acorda no meio da noite e seu pé está com câimbra, até que seu pescoço, e você diz, me leva do joelho para baixo, eu não aguento mais essa dor. Nós todos experimentamos isso. Isso é muito comum. Então a síndrome pré-menstrual, você conhece a ascensão emocional e física. O tratamento médico escolha para TPM é chamados de ectomia histérica. Tem sido encurtado pela intercontomia. Isso é um tratamento de 100 anos de idade. E os médicos fazem cerca de 250 mil histerectomias desnecessárias por ano e fazem pagamentos na Mercedes assim que as fazem. Mesmo a AMA diz que é desnecessário, mas eles não tomam as suas licenças à distância. As pessoas continuam os consultando. Você pode imaginar uma pobre mulher na casa dos 30, ela diz, doutor, você tem que fazer alguma coisa. Saiu para pendurar as roupas e os filhos dos vizinhos vão descendo do porão gritando, bruxa, meus filhos pensam que eu sou louca, meu marido está me deixando, eu estou perdendo o meu trabalho. Você tem que fazer alguma coisa. A Universidade de Califórnia, em San Diego, há 3 anos, disse que se você dobrar o RDA de ingestão de cálcio, você se livra de 85% dos sintomas físicos e emocionais da TPM. E quando isso saiu, havia enormes filas em torno das lojas de alimentação naturais e drogarias. Em volta do quarteirão, as pessoas tinham sacos de dormir porque elas fechavam antes de todos conseguirem o seu cálcio. A cada pessoa na fila era um homem. Eles estavam lá para suas filhas, suas namoradas e esposas e coisas assim. Ok, finalmente vamos falar da dor lombar. 85% dos americanos conhecem a lombalgia e se você trabalha em um computador ou descarrega feno ou se você dirige grandes caminhões, não importa, lombalgia é um grande problema. Lombalgia é apenas a osteoporose das vértebras. Se você tem um problema de disco ou outro qualquer, porque se seu disco não tem nada e quer se agarrar às suas vértebras, pois elas estavam derretidas, você tem um problema. O que vai acontecer com o disco? Especialmente se você tem uma deficiência de cobre, porque você é feito de fibras elásticas, eles vão se desgastar. E com um balão cheio de água que acaba sendo esvaziado. Eu só quero que você olhe para isso rapidamente, antes de aprender o último mineral. Lombalgia, se você for para um cirurgião ortopedista, você pode obter um relaxante muscular. Você pode obter um Valium, relaxante muscular. Você tem suas vértebras fundidas. Você pode ter uma operação de disco. Eles não dizem que 75% do tempo você não vai ser o mesmo de novo. Câimbras e contrações musculares, você vai a um neurologista, você vai a um médico de medicina esportiva, um internista. Pedras nos rins, você vai a um urologista, um clínico geral, um cirurgião. Insônia, você vai a um psiquiatra, uma clínica de sono, um internista. Hipertensão, você vai a um cardiologista, uma internista, um cirurgião. Para nada mais do que uma deficiência de cálcio, que custa 10 centavos por dia para lidar com eles. Agora, na média, por que os americanos têm seguro-saúde? E nós temos o seguro do governo, Medicaid e Medicare. Gastamos em média 25 mil a 200 mil dólares e passamos por inúmeros procedimentos cirúrgicos por ano para uma deficiência de cálcio. E pedimos que os médicos o façam. Bem, essa é a nossa escolha. A última coisa que eu quero compartilhar com você é a diabetes. Todo mundo está tocando ou é tocado por diabetes. É um número 3 de causas de morte nos Estados Unidos em adultos. E tem terríveis complicações e efeitos colaterais. Os efeitos secundários incluem vários tipos. Depois, a insuficiência renal com diálise, transplantes renais, há doenças cardiovasculares de todos os tipos. E é claro, isso contribui em causas de morte. Depois, amputações. Todo mundo deve ter um desses, porque está totalmente pago pelo seu seguro-saúde. Eles, os médicos, assumem que você não está indo por causa de um defeito destes, mas porque você quer aproveitar de tudo que seus benefícios do seu plano de saúde oferece. Então você encurta a sua vida porque você tem diabetes. Em média, você tem uma vida útil mais curta do que alguém que não tem diabetes. Agora nós aprendemos que em 1957, na indústria animal, que poderíamos prevenir e curar a diabetes com 2 minerais. Essa é uma afirmação muito profunda. Nós poderíamos prevenir e curar diabetes com 2 minerais em 1957. Isso em animais. Foi publicado no Proceedings da Federação, que é uma revista oficial da American Science, the National Institute of Health, e a revista mensal oficial do governo. Era agosto de 1957.
Os dois minerais que você pode começar a tomar para prevenir e curar isso são chamados de cromo e vanádio. Vanádio sozinho, de acordo com a Universidade de Vancouver, em British Columbia Medical School, vanádio por si só substitui a insulina no início de diabetes em adultos, os quais representam 85% de todos os diabéticos nos Estados Unidos. Claro, eles não podem parar a insulina imediatamente. Eles têm que desmamar da insulina gradualmente. Leva 4 a 6 meses para a maioria das pessoas desmamarem lentamente da insulina. Se eles tomarem quantidades adequadas de cromo e vanádio, agora por mim, isso é criminoso. Porque se você escrever para Hill's Company de embalagem que faz alimentos para Science Diet, eles estão bem aqui em Topeka, Kansas, eles fabricam alimentos para cães. Science Diet e outros produtos Science Diet, alimentos de alta tecnologia para animais. Se você escrever para eles dizer quantos minerais exatamente estão na ração Science Diet para cães, eles vão responder e dizer, existem 40 minerais. Você escreve para Checkerboard Square em St. Louis, Ralston, Purina e pergunta quantos minerais estão em sua ração para ratos de laboratório. Eles vão dizer 28 minerais. Daria alguém nessa sala, nesse momento, $100 se você consegue encontrar uma fórmula para bebê, para humanos, em um supermercado em que tenha mais de 11 minerais. Assim, nossos cães recebem 40 minerais, lembre-se isso, pois Mike Murphy dizia isso, os cães parecem nunca ficar doentes, porque eles estão recebendo essa comida para cachorro enlatada contendo todos esses vitaminas e minerais. Assim, nossos cães recebem 40 minerais, os nossos ratos recebem 28 minerais e nossas crianças humanas só 11. Isso é justo? Não. Isso é chamado de fraude. Não importa se você... Estamos falando da Similac, Isomalic. Na verdade é por isso que eles chamam de Similac porque falta tudo. Ok, se eu convenci você a tomar conscientemente todos os minerais, mesmo que você não pode depender de sua comida, e certamente não pode depender de nada que seja embalado ou engarrafado, há 3 tipos de minerais com que você deve se preocupar. Um deles é o mineral metálico. Minerais metálicos são essencialmente rochas moídas. Minerais metálicos são coisas como a concha de ostra, cascas de ovos, domotias, calcário, carbonato de calcário, argilas de vários tipos, argilas de montanha, minerais de leito do mar, tons, entre outros. Eles são apenas 8 a 12% absorvível quando você chegar a 35 anos de idade. E aos 40 ela cai para 3 para 5%. E eu tenho que contar com a história aqui. Conheci um cara em uma reunião como esta lá no estado de Grand Rapids, no estado de Michigan, na cidade de Grand Rapids. Esse cara era dono de uma empresa de porta-pinico. Você sabe isso, é totalmente externo, casinha cor verde ou azul. O cara, se nós tivéssemos um desses quando eu era criança, seria maravilhoso. Tínhamos um daqueles com este laço de madeira. Ele dizia, eu vejo algo nisso que descreveu no meu negócio de porta-pinico. E eu disse, o que é isso? E ele disse, bem, levávamos as coisas de volta para a loja para limpar-los com uma mangueira de pressão. Nós colocávamos uma grade de 1/4 de polegada por debaixo delas, porque as crianças jogam pedras e paus e brinquedos lá dentro. E se não colocar uma grade, bloqueia o sistema de esgoto e isso nos custa milhares de dólares para corrigir. Toda vez que limpamos uma daquelas toaletes, encontramos centenas de comprimidos de vitaminas. E eu disse, bem, como que você sabe que são comprimidos de vitamina? Ele disse, bem, é muito fácil. No revestimento diz Nagragena M, em 1 por dia, Centuron. Ele diz, vem aqui, ele me leva para a parte de trás da sua loja, onde há literalmente uma montanha de todas essas pílulas de vitaminas que ele tirou de seu porta-pinico. Se você pode ler o rótulo desses múltiplos, eles dizem que o ferro vem de uma forma de óxido de ferro. Qual é o óxido de ferro? Ferrugem. Você pode muito bem ir para uma estrada de ferro antiga, levar uma faca e raspar um pouco de ferrugem e lambê-lo, e você vai consumir o seu suplemento de ferro, que é o que eles estão lhe dando. Para mostrar-lhe como a coisa está ruim, se você tomar algo como lactato de cálcio, que é um mineral metálico comum, vamos dizer que é um tablete de cálcio com 100 miligramas ou 1000 miligramas de lactato de cálcio, se você tomar 2 daqueles, você não está recebendo 200 miligramas ou 2000 miligramas de cálcio. Na verdade, as pessoas o tempo todo dizem que, para mim, bem, eu tomei meu cálcio. Ouço na rádio falando sobre o cálcio, artrite, e eu tomei dos 2000 miligramas de cálcio por dia, e não ajudou a minha artrite, na verdade, piorou. E eu digo, bem, que tipo de cálcio você tomou? Eles dizem que é o lactato de cálcio. Bem, não é um problema seu, porque apenas 250 miligramas de cálcio é metálico. Então,
Digamos que você absorve 10% desses outros 750 miligramas de lactose ou açúcar do leite. Assim, 10% dos 250 é 20 miligramas. Então, se você tomar 2 desses comprimidos, você não está recebendo 2.000, você está recebendo 50 miligramas. Assim, para obter o que você necessita, você precisa tomar 90 desses comprimidos por dia. Você precisa tomar 30 em cada refeição. E você ainda tem 59 mais minerais por vir. Depois existem aquelas pessoas que querem fazer as coisas naturalmente. Vamos ver se você pode fazer alguma coisa com 10 quilos de espinafre. Então vamos ver juntos. Vamos ver se você pode obter 1.000 miligramas de magnésio. E eu escolhi magnésio porque em vegetais, as folhas verdes, você tem um monte de magnésio por conta da clorofila. Faz parte da molécula da clorofila. Então, qualquer quilo de qualquer coisa, você tem 454 gramas. Em 10 quilos de espinafre, você tem 4.540 gramas, dos quais mais de 97% é água. Digamos que você tem 1 grama de clorofila em 10 quilos de espinafre, a 50 miligramas de magnésio. Você tem que dividir isso pelo 1.000 que você quer, e você consegue um fator de 20 que você multiplica. Vezes 10, você tem que comer 200 libras de espinafre. Ainda faltam 58 minerais. Ok, então você tem que ser uma pessoa muito grande para realizar tudo isso. Mesmo tão grande como eu sou, mas não pode obtê-lo, pois é um montante muito grande. Então eu prefiro os suprimentos, em vez de fazer essas coisas. Então é claro, durante os anos 60, a indústria agrícola veio com minerais quilados, porque os agricultores não são burros o suficientes para pagar $1 de algo que entra pela boca do animal, e ainda 99 centavos sair do estrume. Então tenho que realmente agradecer os agricultores por mais essa inteligência. Os minerais quilados são apenas minerais metálicos com aminoácido ou proteína ou enzima envolvida em torno do átomo do metal. Aumentou a observação em 40%. Em seguida, a indústria de alimentos naturais aproveitou disso imediatamente, porque há uma grande melhoria na capacidade de absorção de minerais. A maneira mais eficiente para absorver os minerais é em líquido. São partículas muito pequenas, são 7.000 vezes menores do que um glóbulo vermelho. E eles estão carregados negativamente. Então você realmente tem um gradiente elétrico ou magnético que se concentra nesses minerais. As plantas fazem uma parte muito interessante nos minerais coloidas. Lembre-se que dizemos que as plantas não podem criar minerais? Se eles não estivessem no solo, as plantas não podem fazê-los. De qualquer forma, minerais metálicos são absorvidos pelas plantas quando elas estão no solo. Plantas convertem-as em tecidos em minerais colodiais. E é assim que nós armazenamos minerais em nosso corpo. Esta é a forma como nós usamos minerais em nosso corpo. E assim que acontece o transporte de minerais do local armazenado para o local do seu uso, na forma colodial. Bem, nossas plantas, nossos cultivos nos contêm muitos minerais colodiais. Por que não temos todos os minerais metálicos em nosso solo? São esses minerais importantes? Pode apostar a sua vida que eles são importantes. Se você quiser saber mais sobre minerais, como elas podem mudar a sua vida, onde obtê-las ou obter mais informações, visite o nosso site www.mineraisdavida.com www.mineraisdavida.com ou fale com a pessoa que lhe deu esse CD para te dar mais informações. Thank you for listening to this presentation, and remember to contact the person that sent this to you. For more presentations and books that go into greater detail, go to docwallachmedia.com. And be well.